Boa noite. Boa noite, amiga. Tô passando um aviãozinho aqui pra galera. Já Tá me tô ouvindo chamando. bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Também tô. Botei pra gente não ter o problema da. Microfonia. Aí eu já botei aqui. Também tô enviando aqui. Então envia, que eu já enviei aqui pra quem apareceu aqui pra mim. E aí? E minha voz que tá sumindo? Pois é, menina. O que você tá fazendo, hein? O que você tá fazendo? Berrando muito. Oi, Beth. Menina, eu acho que é emocional, total emocional, do susto, de tudo que eu tenho vivido esses últimos dias, é muita aventura. É muita aventura. É. Dri, eu coloquei aqui. Eu não sei se você chegou a ver que eu botei no Adriana. E eu acabei nem conversando com você sobre ontem o tratamento que eu fiz lá com o Sérgio, Dri. Foi muito legal, foi muito bom. Ai, que maravilhoso, ele é maravilhoso, né? Aí eu fiz o comentário, foi você, né, quem me indicou ele. Nossa Senhora, só gratidão. Foi muito legal mesmo. Minha mãe também foi ontem comigo e foi Ele é genial, ótimo, ótimo. é É. uma descoberta. Boa noite, boa noite. É uma descoberta incrível que eu fiz, né, através de uma amiga minha também terapeuta. E a partir dali a curiosidade de saber quem era, o que fazia, né? Então eu busquei e me apaixonei, me encanto a cada conteúdo dele, encanto a Nossa, cada experiência, a cada troca, a gente passa a enxergar as coisas de uma outra forma, né? com certeza. Porque de fato não poderia ser só aquilo. Realmente tem que ter algo a mais. E aí ele dá um banho, né? E explicando tudo, o gatilho disso tudo. É muito legal. Porque aí quando você associa e você entende, poxa, você vira a chave, né? Porque você se compromete. Você se compromete. É bem, Com certeza. foi muito interessante. E fora Ai, que assim, bom. porque só o fato de você, porque eu estava, lógico, eu não estou dizendo que eu seja totalmente contra, não é isso. Mas o fato quando você, o remédio, né? Eu não quero remediar a situação, eu quero curar, né? Eu quero de fato dar a solução. E aí você poder, né, entrar nessa possibilidade de você perceber para deixar de usar o remédio, poxa, é Olha, maravilhoso. tudo muda, né? Quando você enxerga que existe essa possibilidade, e é uma possibilidade que ela de fato vai te ajudar, vai fazer as coisas mudarem, impacta, transforma a nossa vida. Aí é a melhor escolha que a gente pode fazer, né? É a Com certeza da certeza, melhor amiga. escolha. Boa noite, todo mundo que está Boa chegando. noite, boa Sejam noite. bem-vindos. Todos muito bem-vindos. E aí, vamos começar, minha amiga? Vamos? Vamos sim. Hoje a gente traz um tema muito especial, abordando É, ainda também. Fala, tô vendo que está entrando bastante homem aí, né? Mas não importa, porque isso é mas bom, né, para poder ter essa consciência, né? afinal, o que seriam as mulheres sem os homens e os homens sem as mulheres, né? Um É, complementa o outro sempre. E essa sabedoria, esse aprendizado, essa troca vale muito para todos nós, né? Para a nossa vida, nosso dia a dia, para as nossas relações interpessoais. Então, é isso. Sejam todos muito bem-vindos. São o muito Aldo, boa queridos noite, aqui. querido. Boa noite. Oi, Ó, o Carlos Bonon Carlos. entrou. Boa noite. Então, a nossa proposta hoje, né, como a Adri falou, é para poder continuar. Na verdade, a gente iria fazer essa live com esse tema na semana passada, mas não foi possível. E aí a gente resolveu nem modificar, permanecer com a live, que era a última semana do mês da mulher, né? Para que a gente pudesse ajudar mais um pouquinho as mulheres, todas as mulheres.
porque a gente passa por tanta situação, e até a gente recebeu, né, Dri, hoje lá no nosso grupo, o fato do que aconteceu com uma moça, né, que a gente não precisa nem ficar citando nomes, mas do ter retornado da maternidade e ter sido mandada embora, né? Então, eu acho assim, a gente não está aqui para poder questionar se o que está certo ou errado, não, não é nada disso. É apenas a gente se colocar, dar força para as mulheres, né? Tentar mostrar que elas são capazes, mostrar que tem algo a mais a se fazer, né? Que a gente não precisa ficar nos sabotando, botar nossa autoestima embaixo, nos considerarmos menor do que qualquer outra pessoa, nem só quando comparado a homem, não, a gente não está fazendo essa relação. A gente está dizendo que o que está acontecendo? Por que você, mulher, não é plena? Porque nós somos. A nossa essência é uma essência plena. Né? E por que a gente não toma conta disso? A gente usa um monte de sabotadores, nós somos os próprios sabotadores, né? E aí a gente começa a enxergar, a colocar um monte de obstáculos na frente e um monte de desculpas que a gente sempre nos dá, né? Para poder resolver uma questão que a gente acha que a gente não vai dar conta, né? Então, o nosso objetivo aqui é mostrar isso para vocês, tentar mostrar que a gente tem todas as ferramentas ao nosso alcance, mas a gente apenas precisa, né, tentar lapidar isso daí, porque nós podemos, né? E não precisa também se a gente ficar só para a mulher, qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. A gente tem esse poder, a gente tem tudo isso à nossa disposição, mas a gente precisa só realmente, né, acessar, saber, ter as ferramentas, né, ter o conhecimento, porque o conhecimento, ele liberta, né? Quando a gente tem um conhecimento, a gente se torna mais livre, porque aí a gente se torna mais consciente daquilo e tem a liberdade de escolha, né? A gente não pode ficar, a gente naquela mesmice, naquela situação poxa, não sei. Não, agora eu sei. E aqui, o que eu tenho para escolher? A gente precisa ter esse conhecimento, então a gente precisa correr atrás da informação para virar conhecimento. Né, Dri? Eu concordo com tudo, mas principalmente com o fato de que quando a gente traz esse olhar de que a mulher, né, não precisa se comparar, não precisa se julgar, se criticar, se cobrar tanto. Na verdade, a mulher, tanto o homem quanto a mulher, mas aqui hoje a gente traz o tema falando para a mulher. O que te impede de ser plena? Por que a gente escolheu esse tema? Né? A gente escolheu esse tema principalmente pelo fato de que, como terapeutas, eu e a Drica, eu particularmente tenho recebido muitas pacientes, clientes, com esse olhar de viver em relacionamentos que não estão relacionamentos saudáveis, que são relacionamentos disfuncionais, e aonde, né? E a pergunta é onde eu estou errando? O que está acontecendo? Por que minha vida está assim? Por que não prospero? Por que eu não consigo chegar onde eu quero? Por que eu me sinto limitada, sobrecarregada? Então, são muitas queixas. E tudo envolvendo um indivíduo. E aonde a gente entende, quando a gente recebe, né, essa fala desse lugar de tipo, onde que eu estou? Qual é a minha posição? Então, enquanto a gente não olha para a nossa posição, em que lugar eu estou me colocando nesse sistema, a gente tem que se colocar sempre como prioridade. Porque quando a gente se coloca como prioridade, em primeira pessoa, em primeiro lugar, a gente está passando a olhar para dentro. Está olhando para quem somos, o que eu quero, onde está a minha voz, onde está a minha essência, o que me faz bem, o que me dá prazer. Quem sou eu? Né? Exatamente. Porque quando a gente abre espaço para colocar todos,
e qualquer pessoa antes de nós mesmos, dentro do nosso sistema familiar, inclusive, né? A mãe se coloca em último lugar, primeiro são os filhos, o marido, o periquito, o papagaio, e por último ela. O que ela está querendo dizer com isso, né? Como que ela está se expressando dentro daquele sistema, né? Onde ela está se colocando. Então, essas queixas são dessas pessoas que realmente hoje não se encontram mais, não encontram mais o seu lugar, porque deixaram de exercer o seu papel, a sua função, fazendo, né, ocupando diversas outras funções, vamos dizer assim, vulgarmente, jogando em várias pontas ao mesmo tempo e deixando de entender qual é a minha função aqui, quem sou eu, né? Porque antes de sermos mães, mulheres, né, esposas, nós temos a nossa essência. Nós Então a somos gente uma tem que olhar, pessoa, um saber ser. reencontrar, né, e ressignificar esse amor próprio, né? Então olhar para dentro, o que me faz bem, o que não me faz bem, qual voz eu dou a isso, né? Poder ter a liberdade de me expressar sobre aquilo que eu sinto com liberdade, porque um relacionamento saudável é quando a gente consegue sim ter uma comunicação onde não tenho receio nem medo daquilo que eu vou comunicar, né? Que forma eu vou me expressar, em que local, em que lugar eu vou me colocar dentro dessa comunicação, dentro desse sistema. Então, acho que a base de tudo, todo o começo, é exatamente reconhecer, né? Reconhecer a sua essência, buscar esse amor próprio, que muitas das vezes ele está perdido, né? E às vezes a gente recebe essas queixas, ai, meu relacionamento não está bacana, eu vi um relacionamento abusivo, ou meu marido isso, ou meu marido aquilo, ou meu filho aquilo outro, não me respeita, eu não tenho mais voz. Então, por onde que a gente começa a olhar para isso? E quando a gente perde essa essência, a gente passa a pensar que não podemos, não conseguimos, e esses autossabotadores, né, emergem, vêm à tona, trazendo muitas limitações para o nosso dia a dia no âmbito pessoal e, consequentemente, no âmbito profissional, na nossa saúde, nas nossas relações interpessoais e por assim vai, né? É um ciclo, é uma roda, né, onde a gente precisa olhar para cada campo da nossa vida para entender o que eu preciso melhorar aqui? Quem sou eu aqui nessa situação? Quem sou eu? Que Adriana sou eu dentro de casa, como mulher, como essência, como mãe, como esposa? Que Adriana sou eu dentro da minha profissão, né? Da profissão que eu exerço? Como é que eu domino isso? Como é que eu me expresso? Como é que eu me coloco, me comporto? Quais são as minhas atitudes? O comportamento, né? Diz muito sobre a gente. Então, mulher, o que te impede de ser plena? Nada. Nada nos impede de sermos plenos, né? Nós estamos aqui para viver uma vida em abundância, né? E tudo está ao nosso alcance, como a Adri falou, quanto mais conhecimento, sabedoria é a nossa maior riqueza, né? Quanto mais sabedoria e conhecimento nós temos, nós buscamos, mais a gente tem a liberdade de expressar o que sentimos, o que pensamos, né? Acho que Aí, só uma coisinha, Adriana. Só, o Sérgio entrou, a Gabi entrou, Lurimar entrou. Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui. Muito bom. Dri, deixa Doutor Sérgio eu falar aqui uma coisa. Aqui na nossa live, já foi citado olha aqui. só que legal. Uhum. Dri, eu vou Fala, meu anjo. complementar o que você falou aí, porque, assim, eu percebo, com certeza, quando você falou, né, que tem muita, as pessoas, as queixas, né, das pessoas, né, e eu percebo exatamente isso. E quando você diz o relacionamento, eu sei que você não ficou num só. E não é só o relacionamento de homem e mulher, não. É relacionamento como um todo, né? É a mulher ao se colocar. Porque ela realmente ela não pode dar aquilo que ela não tem. É aquilo de repetir padrões, né? Porque a gente, na maioria das mulheres, né? Em relação de agora,
teve uma criação muito limitada, né? E aquilo para poder, se a gente não parar e a gente poder refletir e ter o autoconhecimento e saber exatamente o que você quer, mulher, né? Porque uma coisa tá tudo bem se a pessoa, né? Se a mulher, ela quer, ela tem o livre-arbítrio de escolher e faz bem para ela entrar numa situação, né? E que ela se sinta bem, menos não se colocando tanto, não colocando a sua opinião como dando voz à sua opinião, tá tudo bem. Mas desde que aquilo ali não faça ela se sentir mal, sabe? O problema é o que ela quer. Porque se ela realmente quiser, ela não pode ficar ser alguém diferente, né? Ela não pode ficar querendo repetir padrões de uma geração antiga que já foi, que teve outros conhecimentos, né? Agora ela tem a chance de querer algo mais e tá tudo bem. Não é aquela coisa história, né, de egoísmo, nós não. temos a chance de escrevermos as nossas histórias, Com certeza. né? Porque inconscientemente nós trazemos esses padrões, essas crenças que são herdadas muitas das vezes, né? Inclusive na constelação a gente fala muito disso, né? E que é inconsciente, porque a gente recebeu aquilo que naquela época nossos pais sabiam, podiam nos dar. E aí a gente aprendeu daquela forma. Mas isso não significa que nós estejamos limitadas a esse único aprendizado, essa única sabedoria, né? Nós temos infinitas formas de nos expressar, né? E é exatamente esse lugar, dar voz a que você sente, ao que você quer. Então, dê voz para você. Se coloque no lugar onde você se sinta bem, onde aquilo faça sentido para você. Independente de quem vai olhar para você. Então, a gente não está olhando as pessoas e os dedos que vão nos julgar, nos apontar, porque sempre terão muitos. Sempre, tá? sempre. Independente daquilo que você faça. Uhum. Independente. Certo ou errado não existe. Existe pontos de vista dentro daquilo que a gente está querendo expressar. Né? É tudo uma questão de como se expressar. Então, quando a gente traz o amor soberano, o amor acima de tudo, e que é o que nos completa, é o que nos dá esse gás, né? Essa vontade de viver, o que nos traz esse brilho nos olhos, é onde a gente realmente descobre que ali está a nossa essência. Se eu gosto de me vestir assim porque isso faz sentido para mim, é assim que eu vou me vestir. Logicamente, a gente sabe que vai agradar alguns e vai desagradar outros, e está tudo bem. Então, a partir do momento que a gente se respeita, a gente consegue, a partir daí, se colocar no lugar onde outros também podem e devem e irão nos respeitar também. Então, acho que a mensagem uma troca, né? Um equilíbrio de trocas. Acho que a mensagem primordial nisso tudo é respeite, se respeite, dê voz ao seu coração, escute a sua intuição e siga aquilo que realmente te faz feliz. Porque se aquilo não está te fazendo bem, se aquilo te causa alguma dor, é um sinal muito evidente de que pode existir uma escolha melhor. Podem existir novos caminhos que vão te trazer um brilho no olhar, uma satisfação, uma borboleta na barriga, enfim, seja como você conseguir se sentir plena. Então, o fato aqui é olhar para dentro mais uma vez. A gente se olhar, se reconhecer, escutar, reconhecer o nosso corpo fala com a gente, né? Então, muitas das vezes a gente traz dores, queixas, e o Dr. Sérgio e o Carlos estão aqui, podem falar disso com muito mais, como eu posso dizer, sabedoria e expertise. E o nosso corpo vai falar, vai demonstrar. Isso, a nossa expressão corporal vai demonstrar aquilo que passa dentro da gente. O nosso olhar, né? Então,
Eu gosto muito de falar, mulher, se olhe, vá para frente do espelho, se admira, se reconheça, olhe para você, no fundo dos seus olhos, o que que você tem, o que que você falaria para você, como que você se vê, se perceba, se questione, o que está faltando, né? O que que você percebe que tem ali um buraquinho, um vazio, que não está legal, está faltando alguma coisa, né? Ou dessas queixas de muitas que podem estar aqui agora nos assistindo, né? Drica, por que que eu permiti que fizesse isso comigo? Por que que isso aconteceu comigo, né? Então a gente tem que se colocar no lugar do o outro só faz aquilo que a gente permite que faça. Porque a gente abre esse espaço, a gente se doa. Então, quando a gente se doa, a gente abre, né? Se abre para que o outro possa também trazer o comportamento, as atitudes, as expressões dele. Então, perceba isso. Se ame, né? Mas, Traga isso com Odri, amorosidade. mas aí tem um pequeno, a gente também não pode deixar de lembrar, né? Uma coisa que a gente até já comentou em outras lives, né? O esperar, né, do outro. Quando a gente se abre, quando a gente se doa, é uma escolha que a gente faz. O que a gente não pode é querer que o outro faça a mesma coisa, né? Então, a maioria é exatamente isso. Quando a gente está frágil, né? Quando a gente está triste, e a gente se coloca numa posição de vítima de uma situação, isso não pode acontecer. Né? Não é porque o outro teve uma opinião diferente, é que ele está menosprezando ou não dando atenção à nossa opinião. Né? Então, essa coisa de quando a gente se doa, ótimo, a gente tem que se doar sim. A gente tem que abrir, mas se doar sabendo dos seus limites. Se doar sem esperar nada em troca. Né? Apenas exatamente por querer dar. Porque é isso, que a gente dá, a gente recebe, mas não com essa intenção de sempre dar e receber. A gente recebe porque o universo é isso, é essa troca. Mas a gente tem que doar sem estar com essa necessidade de só receber, né? Sem criar expectativa, né? Trazer mais para o mundo real do que para o mundo sentimental, né? O mundo dos sentimentos traz muito essa vulnerabilidade da gente estar sempre esperando algo surpreendente. Mas surpreendente em que ponto de vista? Porque o que o outro está dando pode ser surpreendente para ele, mas talvez não tenha algo a sua expectativa comparado a quê, né? Porque a gente sempre compara alguma coisa comparado a quê, né? Qual a régua que a gente está usando para essa expectativa. Então, acho que é exatamente isso. Se perceba, se ame acima de tudo, porque quando a gente se ama e se respeita, a gente consegue também valorizar aquilo que o outro nos traz, dentro das limitações e das capacidades do outro. E aí a gente aprende o que a gente está construindo com isso, novas relações, maturidade, aprendizado, né? Porque a vida é isso. Às vezes a gente dá mais, recebe menos, a gente dá menos, recebe mais, e está tudo bem. E isso só diz respeito a nós mesmos, sem esse olhar de querer julgar o outro, né? Porque aí a gente volta àquilo que a gente já falou em lives anteriores, como você bem disse, o outro só dá aquilo que ele tem e que ele pode, né? Então não espere além, porque você talvez não saiba, de fato, o que passa naquele sistema, naquela vida, naquela cabecinha, o que tá ali, o que a pessoa entende como esse dar e receber, porque para ela tá tudo bem. Então a gente não está aqui para especular, para criar expectativas, tentar ler mente, não. Se doe por inteiro, mas se doe sabendo que isso faz bem para você, acima de tudo, né? Porque essa expectativa de querer agradar os outros traz a frustração recorrente. E a frustração recorrente nos traz essa dor, esse sofrimento, traz questões de doenças psicossomáticas, emocionais, e aí realmente várias outras questões vão desenrolando por aí. Então, quando a gente aprende a se respeitar, né, a
impor limites, a impor condições. Eu falo que um bom Saber dizer relacionamento não, né? saber dizer não, e um bom relacionamento, um relacionamento funcional, saudável, é aquele onde a gente consegue criar acordos. Como criar acordos? Por que não? Uhum. E escutar o que o outro tem para dizer, estar com a escutativa, né? Estar aberto para ouvir, porque às vezes o que o outro também vai dizer talvez não seja aquilo que você está esperando. E aí? Eu vou me fechar? Eu vou julgar? Eu vou criticar? Vou menosprezar? Será que esse é o comportamento de um adulto, né? Maduro, um adulto que está no seu papel numa polaridade saudável? Será que existe equilíbrio nessa troca? Então a gente começa a olhar em pequenos detalhes para isso tudo, para que a gente possa realmente trilhar um caminho de relacionamentos saudáveis, né? Com amorosidade, com acolhimento, com escutativa. E, acima de tudo, Principalmente voltando e repetindo que eu não na permito. relação de mãe com filho, né? Porque a gente acha, enquanto mãe, que nós temos, né, a voz maior, sabemos tudo, somos a dona da verdade, Dessa e que, ok, hierarquia, né? eu sei, deve ser, e realmente é, uma linha muito tênue, da onde você precisa, até onde você pode ir. Obrigado, Carlos. Vai, tudo bem, ótimo. Obrigada por você estar aqui com a gente. Muito obrigada. Mas é uma linha muito tênue, né, Adri? Para poder você saber até onde vai a sua responsabilidade de ser mãe, ter que educar, e até onde vai o livre-arbítrio do seu filho poder escolher, né? Porque tudo tem, eu acho que tem um limite. Enfim, o fato não é, cada um tem o seu jeito, não tem receita própria, né? Mas é só o fato de a gente poder entender que nós não precisamos dar, como foi a mulher ser a mulher, né? Mulher Maravilha, dar conta de tudo. A gente pode ser plena, sim, que não temos, não é questão de ser egoísta, né? A gente tem que pensar primeiro na gente, sim, porque quando nós estivermos mais felizes, quando a gente estiver bem com a gente mesmo, a gente vai poder passar isso para o outro. Né? E é A gente isso que o nosso é o filho transbordo, espera da né? gente. É isso que É o o nosso transbordo, né, marido Adri? espera, que o nosso colega espera, nosso amigo, nosso companheiro. É isso que o outro espera da gente, alegria. Né? Se a gente não está bem com a gente mesmo, como é que a gente vai poder estar bem com o outro? A gente não vai estar. Que a gente vai ter para oferecer para o outro, né? Não tem, não dá para oferecer aquilo que a gente não tem, né? Então, olha para dentro. Para de a gente de ficar preocupado com o que o outro vai achar, com que o outro, qual é a opinião que o outro vai ter sobre seu comportamento. É você quem tem que dar a sua opinião, é você quem tem que saber até onde você pode ir e até onde você não pode ir. Tem as regras da sua vida, porque a história da sua vida ela é escrita por você, por mais ninguém. E aí a gente escuta muita queixa de tipo, eu deixei de fazer isso, deixei de viver, deixei de fazer e acontecer em detrimento do outro. E aí? Não vai adiantar. Uhum. O tempo não volta, né? Isso é um fato, o tempo não volta. E essa frustração que vai ser carregada ao longo de anos, por toda uma vida, o que ela vai virar lá na frente, né? Para onde essa energia dessa mágoa, dessa raiva, dessa frustração, aonde ela vai parar? Ela vai somatizar em algum lugar. Com Essa energia ela vai certeza não é no outro, é. não vai para o outro, né? Ela vai permanecer dentro da gente, porque você está alimentando isso, né? Então ela vai procurar um caminho e ela vai encontrar ali um campo, um órgão, um organismo dentro de você, onde ela vai se expandir. E essa energia ali, você está criando, o que ela pode virar com isso tudo? Doenças, né? Ela vai trazer aí as suas questões físicas. Então, a gente tem que olhar, sim, para o nosso emocional,
para poder cuidar do nosso mental, para que a gente possa manter o físico com uma boa e ótima qualidade de vida, né? Que o nosso corpo físico é a nossa casa, é o que nos sustenta, mas o nosso emocional e o nosso mental é o nosso comando, né? Então a gente tem que estar sempre muito atento aos nossos sentimentos, essa vozinha interna que diz: eu não estou feliz nessa situação. O que eu posso fazer para melhorar? E se eu não sei fazer, se eu não estou sabendo sair dessa situação, temos inúmeros profissionais capacitadíssimos que podem trazer essa orientação, esse caminho, né? Para que a gente buscar ajuda, ter, né, essa essa simplicidade para poder pedir ajuda, né? Poxa, eu preciso de ajuda. E vá buscar. E também não é querer que os outros adivinhem que você está precisando de ajuda, e o outro né? não resolve, a resposta está dentro da gente. Nenhum terapeuta vai falar para você, vai te dar uma resposta do que fazer, porque a resposta está dentro de você. Um terapeuta, ele te conduz a você saber, poder olhar e redescobrir essa sua essência. Isso vai estar ali dentro, aflorado. Só que às vezes a gente está tão submerso em tantos desafios, em tantas aventuras, né, ao longo da nossa vida, que a gente esquece, a gente passa batido, sai atropelando essas mulheres maravilhas, né, que saem nessa sobrecarga de assumir tantas funções, são multifacetadas. E aí? Será que elas estão felizes de não, assumindo tudo isso? Elas estão dando voz para esse eu, de querer se olhar no espelho, se maquiar, se vestir, de sair, de botar um biquíni, enfim, dê voz para você. Isso diz respeito a você, né, Adri? Então, acho que quando a gente traz esse tema, mulher, o que te impede de ser plena, é exatamente quando você esquece que você tem a sua voz interior, que quem comanda toda a sua vida é você mesmo, quem escreve a sua história é você mesmo. E temos muito, muito e muito amor para dar quando a gente cultiva esse amor. Então, feche os seus olhos, reflita sobre o que você tem cultivado dentro de você. Quais são suas metas, seus objetivos? O que você quer a curto, médio e longo prazo para a sua vida? Construa essa meta. Faça o seu quadro dos sonhos. Se você não tem um quadro dos sonhos, aproveita, busca e faça o seu quadro dos sonhos. Nunca é tarde para começar e para recomeçar, né? Acho que essa força tem que ser nutrida sempre. A gente tem que trazer esse olhar sempre para acolher quem está precisando, quem se perdeu no meio do caminho e voltar e trazer, bom, vamos lá, vamos juntos, estou aqui com você, mas a resposta só está aí dentro de você. Né, Adri? Isso aí, Adri. E o que você falou aí, eu acho muito legal, mas eu acho que também um assunto que a gente pode falar em outra live. E até ontem a gente começou a falar sobre isso lá com o Sérgio, o quadro dos sonhos, né? Isso parece, às vezes, uma coisa boba. O meu está na tela do meu computador, É um quadro dos sonhos, sim. Esse é o meu quadro dos sonhos. Dá para ver, Adria? Dá para ver sim, amor, dá para ver. Como é importante isso, né? De a gente estar sempre visualizando algo mágico, algo daquilo que a gente quer. E outra coisa que você falou, que eu acho também que vale a pena a gente só pincelar e dar o gostinho para uma próxima live. Metas. Façam as suas metas. Isso não é bobeira. Né? Ontem. Chegar a qualquer lugar serve, né? Já não sei para onde Ontem eu fui chamada. Ontem eu recebi uma bronca. Ontem eu recebi uma bronca. Quais são as suas metas? Você já fez as suas metas? O Cássio me perguntou, né? Mas é isso. Quando você tem conhecimento, você quer, bota lá no papel quais são as suas metas diárias, seus projetos. O que você tem que fazer nessa semana? E
Metas Detalhe, objetivas, metas, né, Adri? Não objetivos e detalhe, resultados, né? Que foi a palavra-chave que ele usou. Resultados. Resultados. Vibre, seja grato pelos resultados, olhe os seus resultados, Memória, comemore os mostra o seus processo resultados. disso. Pequenos Mostra resultados, que mas que na faz verdade são sentido. grandes, para que você possa se dar valor, né? Para Claro. que você possa perceber isso. Poxa, olha, eu fiz tudo isso tem o que eu havia planejado. Olha que show! E é desse pouquinho em pouquinho que você vai dizendo para o seu cérebro, para a sua mente, que você é demais, sabe? Que você tem esse poder dentro de você e você pode. Você pode. Então, metas e resultados. Metas claras. Comemore cada vitória, cada passo é uma vitória. Não fica querendo alcançar algo inatingível. Faça por etapas, né? Vamos pensar no joguinho do videogame, que eu adoro dar esse exemplo, que ele fica muito bem ilustrado. Para você passar para a próxima fase, você precisa ter essas habilidades da fase que você está. Então, construa as habilidades da fase que você está agora, no momento presente, para que você possa construir um momento futuro e estar apto a passar para a próxima fase. Senão a gente faz o quê? Volta Repete. uma casinha Repete. atrás, até a gente conseguir as habilidades necessárias para passar por essa fase que a gente está. E está tudo bem. Esse é o nosso processo de evolução. Aprender, aprender, aprender e continuar aprendendo até o último momento de vida. A gente está sempre aprendendo. E a Então, gente vai as pessoas aprender que aonde? cruzam Nos nossa desafios, né? nos São nos desafios, nos desafios, não são nas encontros. coisas boas, são nos desafios a gente vai aprender. E é isso. Para a gente cada vez mais é ser desafiado, né? Para a gente poder ir além, ir além. O que tem mais, né? Os desafios nos empoderam, porque eles dão esse gostinho do tipo, eu consigo, eu vou, né? Isso aí. Quando a gente pensa no problema, o problema nos deixa estagnado, com medo, paralisa. Então, por que não nos sentirmos desafiados para que a gente possa, sim, criar essa força para enfrentar e conseguir e conquistar? Porque essa conquista, quando a gente consegue, ela não tem preço. O olhinho dá um gostinho, né? E são vários feelings, vários, né? E é isso, e comemora, fala, cara, comemora, joga pro universo, faz o movimento da comemoração, vibra, que isso vai tornar, o universo vai entender que você quer mais disso. É a frequência, é isso aí. É a frequência. Show de bola, minha amiga, eu acho. E esse assunto aí, eu acho que dá para a gente falar muito. Eu acho que a gente vai ter muita contribuição em, de repente, numa próxima, a gente botar um assunto sobre essa coisa do quadro, essa coisa do visualização, do pensar. Acham, né? Perguntar aqui para a galera que está aqui agora, botar aqui a sua opinião. O que vocês gostariam de trazer como debate? O que vocês querem ouvir? Quem não estiver aqui, vai assistir depois, né? Bota aqui nos comentários pra gente. Dá esse norte pra gente trazer, pra gente buscar, de repente, novos resultados, novos convidados, para a gente trazer, alimentar mais isso, né? Esse debate ele é muito saudável, que ele dá a oportunidade da gente olhar por outros prismas, né? Poxa, eu não tinha pensado nisso. Poxa, aqui que ela falou fez sentido. Exatamente. Troca, é a troca pra gente e pra eles, né? Pra todo mundo. É a troca. Com certeza. Show de bola, minha amiga. Gostei muito. Então, isso. Mulheres e homens, né? Não vamos fechar de estar aqui com um grupo de homens muito queridos, muito saudáveis e que estão também buscando essa evolução, essa troca. Carlos, você viu que o Carlos escreveu aí, ele já precisou sair, mas ele tinha escrito, olha, que ele vai começar uma terapia em grupo só para mulheres em breve. Ele ainda está definindo algumas coisas. Show de bola, né? Estamos juntas, queremos, a gente adora
tá antenado, participando. Eu, pelo menos, eu tô me convidando, tipo isso. Isso aí. Mas que bom, meu amor. Pessoal, a gente, como a Adri falou, coloquem a opinião de vocês. Nosso objetivo sempre é trazer algo mais para que a gente possa ter um pouquinho de contribuição, que a gente possa debater, inclusive também nos podcasts, né? O que vocês querem que a gente traga, se vocês têm alguma dúvida, porque a gente está sempre buscando alguém que possa trazer algo a mais, né? Porque é tão importante a gente ter o conhecimento, que a gente com conhecimento na mão, a gente faz as nossas escolhas, né? E é isso aí que é o grande segredo de a gente, muito mais fácil. Fica mais fácil, mais gostoso, mais prazeroso. Muito, 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 muito. Uhum. Minha amiga, show de bola, gostei muito. E mais uma live, que ótimo se a gente conseguir manter, né? Porque, lógico, desafios vão acontecer e a gente está aqui para ajudar, mas eu acho que a gente não pode também passar por cima de tudo. Então, imprevistos acontecem, então a gente estava com saudades de estar aqui, né? Para poder conversar com vocês, mas a gente vai tentar manter o máximo que a gente puder, tá? Um beijo, gratidão a todos vocês que estavam aqui com a gente. Espero que tenham gostado desse papo descontraído, como sempre. Bem Como coisa... sempre, esse é o objetivo. É a nossa marca, né, Dri? A nossa marca. Daí, ó, em breve a gente vai ter novidades, né? Em breve. Ó, spoiler, depois a gente conta. Aproveitando para falar, gente, amanhã é noite de lua cheia. Aproveitem essa energia, se conectem, tá? Amanhã a noite vai ser linda e abençoada, assim como essa aqui com vocês. Gratidão. Gratidão. Até a próxima. Beijos, beijos, beijos. Minha mãe tá aí. Beijo, mãezinha. Linda. Beijo, Dri. Boa noite. Beijo, minha amiga. Fica com Deus. Você também.